tarde, boa noite, tudo bem, gente? Hoje a gente vai entrar um pouquinho na renda variável e vai falar sobre um dos meus investimentos preferidos, os fundos imobiliários, mais conhecidos como FIIs. Mas antes, já deixa seu like no vídeo, se inscreve, ativa a notificação e compartilha com todo mundo que precisa saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, tá? Essa forma de investimento tão legal que dá um retorno tão bacana. Então vamos começar falando o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários, gente, são fundos que detêm imóveis, que têm a compra de imóveis ou de título de imóveis. Então, fundo imobiliário é um fundo que comprou, vamos supor, 100 prédios comerciais ou 100 shoppings, e quando você compra um título desse fundo, você está comprando também uma parte de todos esses imóveis que ele possui, certo? Para quem que é indicado o fundo imobiliário? O fundo imobiliário é indicado para pessoas que têm a perspectiva de viver de renda passiva ou de ter essa fonte de renda a mais, né, ajudando aí na composição da sua fonte de renda. E para quem já tem pelo menos 50% da sua reserva de emergência consolidada, tá? Por que eu digo isso? Porque a reserva de emergência, como eu expliquei lá no outro vídeo, uma reserva em CDB, uma reserva em título de renda fixa, é um valor que precisa ter liquidez, que a sua reserva de emergência aí montada em CDB ou em título do Tesouro precisa ser montada nesses investimentos que têm liquidez. Então não dá para você deixar de ter essa reserva de emergência para aplicar só em fundo imobiliário. Você quer começar a investir em fundo imobiliário? Ótimo, mas tenha pelo menos 50% da sua reserva de emergência já feita. Você quer começar a investir em fundos imobiliários antes da reserva estar pronta? Não tem problema. Tenha pelo menos 50% da sua reserva feita e vai comprando as cotas dos fundos em paralelo. Não abra mão da sua reserva de emergência para comprar fundo imobiliário, tá bom? Ele tem liquidez? Tem, mas ele sofre a variação de mercado que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, eu vou te explicar por que é mais vantajoso comprar um fundo imobiliário do que o imóvel em si. Quando a gente compra um imóvel, a gente tem que comprar o imóvel inteiro, a gente não pode comprar um pedaço do imóvel. Então você vai descapitalizar, você vai ter que usar do seu recurso para comprar aquele imóvel inteiro, ou você vai entrar no financiamento, pagar juros, mas de qualquer forma vai ser sobre o imóvel inteiro. Você não consegue comprar uma parede de imóvel, uma janela do imóvel, você tem que comprar o imóvel no total. Você vai depender do inquilino. Então, além de você ter que administrar a questão de inquilino, que a gente sabe que não é fácil, se o imóvel não estiver alocado, você não recebe recurso. Você tem que pagar o imposto do imóvel e você tem que pagar o imposto sobre o aluguel recebido do imóvel. Então, tem todas essas questões que envolvem a compra de um imóvel físico. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você pode comprar. Você vai estar comprando um pedacinho de vários imóveis. Então, tudo que tem dentro, que é a propriedade do fundo, você também é dono de uma parte disso. O aluguel que você recebeu, o dividendo que você vai receber, não tem imposto sobre ele é livre de imposto, certo? E você mitiga o risco, porque são vários inquilinos, são vários imóveis alugados. Então, caso tenha um ou outro que não esteja alugado, os demais vão suprir essa questão, eles vão suprir esse prejuízo de ter um dos imóveis não alugados e você vai acabar recebendo de qualquer forma. Então, recapitulando, fundos imobiliários são fundos que detêm imóveis ou títulos de imóveis. São recomendados para todo mundo que querem receber uma renda passiva no futuro, são investimentos a longo prazo. Não pode se abrir mão da reserva de emergência para começar a investir em fundo imobiliário, você tem que ter as duas coisas. E é bem mais vantajoso do que a compra de imóveis físicos por todas essas questões que a gente acabou de ver. Inquilino, mitigação de risco, variação de imóveis, tudo isso. Agora eu vou falar para vocês o que se analisar para comprar um fundo e quais são os tipos de fundo que tem. Mas antes, não esquece, já curte o vídeo e se inscreve no canal. De novo, vou falar várias vezes para vocês não esquecerem, tá? Tá, vamos lá. O que você analisa na hora de comprar um fundo? Primeiro, porque eu estou comprando esse fundo.
Então, você tem que ter isso bem enraizado em você, bem consciente que fundos imobiliários são investimentos a longo prazo. Eu estou comprando para ter uma renda passiva, para ter o dinheiro trabalhando para mim. Questão para se analisar: efeito manada. Gente, não vá nesse onde está todo mundo indo. Se está todo mundo comprando um fundo imobiliário, se todo mundo falando de um fundo imobiliário, se o fundo imobiliário já valorizou, é porque você já perdeu tempo de comprar, você já perdeu esse time. Quando está todo mundo indo, quando o preço já subiu, já passou o momento de comprar, ele já ficou caro. Então não vale a pena. Isso não significa que é para você comprar o fundo mais barato sem analisar. Porque tem muita coisa ruim no mercado também, né? Como qualquer investimento. Vai ter os bons e os ruins. Esse é um ponto importante para se analisar. Não vá junto no efeito manada. Existem alguns tipos de fundo imobiliário. Dentro dele tem duas classes principais: fundos de papel, fundos de tijolo. Vou explicar para vocês as diferenças de cada um e as vantagens de cada um. Fundos de papel são fundos que detêm um título de imóvel. Eles compram CRIs, né, que são títulos de renda passiva de imóveis. Ele é um fundo que geralmente paga mais dividendos. Ele é um fundo que você acaba recebendo mais dividendos por ele. Porém, ele é um fundo que não valoriza tanto com o passar do tempo. Ele não tem essa valorização que teria no fundo de tijolo. E eu vou explicar para vocês aí em mais detalhes porque quando eu estiver falando do fundo de tijolo. Mas como ele não tem essa valorização, você acaba tendo que reaplicar pelo menos 50% dos seus dividendos para poder manter uma carteira legal, para poder manter uma carteira bem consolidada. Então, o fundo de papel, ele é um fundo que compra CRI, você recebe mais dividendos por ele, porém, você tem que reaplicar pelo menos 50% desses dividendos por ele não ter uma valorização. Porque o rendimento dele, o que ele ganha, ele já é distribuído para os cotistas. Então, você já recebe esse valor a mais, que seria de uma valorização, quando você recebe seus dividendos. Por isso, você tem que voltar lá e reaplicar uma parte dele. Não que você tenha, mas se você quiser manter a sua carteira, uma carteira consistente, é o ideal. Fundo de tijolo, como o nome já diz, são fundos que têm os imóveis físicos. Então, são fundos que tenham vários shoppings ou vários prédios comerciais ou vários galpões de logística. E por que ele tem uma valorização maior? Por que ele é mais indicado a longo prazo? Porque todo imóvel tem a correção. Com o passar do tempo, todo imóvel valoriza. Ele tem aí uma correção, pelo menos, da inflação. Então, o seu fundo também está valorizando. Por isso, ele é mais indicado a longo prazo. Ele é mais vantajoso a longo prazo, certo? Para quem não tem tempo, tem muita gente que consegue um dinheiro legal fazendo com fundo de papel, fazendo trade, porque ele paga mais dividendos, enfim. Mas para isso você precisa ter tempo e ter bastante experiência. Então, a longo prazo, e para quem não tem experiência, não tem tempo, o fundo de tijolo é mais vantajoso. Até por uma questão de você conseguir visualizar, né? Tem alguns sites que você consegue entrar lá, colocar o nome do fundo e ele mostra onde são todos os imóveis que aquele fundo possui. Então, eu vou entrar lá no site para pesquisar e eu vou deixar até aqui embaixo na descrição do vídeo o nome desse site. Você vai ver lá todos os prédios que tem, distribuídos, por exemplo, por São Paulo, e a quem pertence, a que fundo pertence cada um daqueles imóveis. É bem bacana de olhar. Agora eu vou dar uma dica para você escolher na prática os seus ativos e montar uma carteira legal de fundos imobiliários para quem não tem experiência. Essa dica é do professor Mira, que é um grande especialista aí da renda variável. Primeiro, você vai escolher 10 ativos. Você vai separar o seu investimento em 10 fundos diferentes, para você ter uma diversificação legal e mitigar qualquer risco. Quando você fizer isso, você vai separar em 4 ativos, em 4 classes: fundos de papel, fundos de shopping, fundos de logística e fundos de lajes corporativas. Ou seja, 10 investimentos, né? 10 fundos diferentes, dividir em 4 partes, 3 ativos em cada uma dessas partes. Então, você vai comprar lá 3 tipos de fundos de shopping,
3 tipos de fundo de laje corporativa, 3 fundos de logística, 3 fundos de papel. Como escolher esses fundos que você vai comprar? Você vai pegar os 3 maiores fundos em questão de valor capitalizado. Isso quer dizer que você vai escolher os maiores fundos que vão ter aí aproximadamente 1 bilhão ou mais de valor capitalizado. Quando você faz isso, você foge daqueles fundos lixo, daquelas que estão começando ou que não são bacanas, e você vai aí entrar nos maiores gestores do mercado. Você vai com certeza ter acesso a bons gestores fazendo isso. Você vai ter acesso aos fundos mais vantajosos do mercado? Não, mas fazendo isso você vai ter acesso a fundos confiáveis, vai montar uma carteira bacana, que te dê uma boa rentabilidade e vai fugir aí dos fundos lixo. Recapitulando o que a gente viu no vídeo. O que são fundos imobiliários, para quem eles são indicados, quais são suas principais classes e como montar uma carteira na prática. Legal? Gostou? Então tá. Bom, antes de terminar, lembre-se, para você pesquisar o fundo lá na sua corretora, no seu home broker, você vai colocar o nome do fundo, ABC11. Esse é o nome fictício, né? Só para você saber, mas é um conjunto de letras e sempre termina com 11, os fundos imobiliários, tá? É bem simples, bem prático. Como eu já falei, você tendo um celular e internet, só precisa ter uma conta na corretora. Você vai fazer a pesquisa como você faz uma pesquisa de ação. Você vai pesquisar pelo ativo, colocar o código, sempre termina com 11, e fazer a compra. Com R$100 ou menos você consegue começar a comprar ativos de fundo imobiliário. Legal? Gostou? Se ficou com alguma dúvida sobre fundos imobiliários, deixa aqui na descrição que eu vou responder, tá bom? Compartilha com quem não entende de fundo imobiliário, com quem tem dúvida se é pra você, se não é, se é legal, se não é. Compartilha com todo mundo. Deixa seu like, não esquece de deixar o like pra gente conseguir continuar fazendo outros vídeos. E obrigada por ter me assistido até aqui, obrigada por estar acompanhando o canal e a gente se vê semana que vem.